Quando me foi passado o tema, pela diretoria, através do nosso irmão Alexandre, com certeza, pelo que eu tinha ouvido falar, vocês já tinham estudado o livro Disciplinas Espirituais e outras obras que nós temos no nosso contexto que nos ensinam, quais são, digamos assim, as boas obras. Esse é o título bíblico. As boas obras que nós devemos praticar, que nos ajudam no nosso crescimento espiritual. Então, sabendo que talvez boa parte de vocês já conheçam a disciplina, Por exemplo, as mais comuns, chamadas disciplinas espirituais, que são forma de nós estarmos cultivando a piedade, certo? Então, a vida com Deus, ela é como que uma planta, o nosso andar com o Senhor Jesus. É como que uma planta que precisa dos seus cuidados. Lógico que quem deu a vida, lógico que quem começou a nova vida em Cristo foi o Espírito Santo, mas agradou a Deus que nós, seus servos, nos esforçássemos para cultivar essa vida com Ele. Então lembra, a salvação é obra exclusiva do Senhor, mas a santificação em nossas vidas, apesar de ser uma obra do Espírito Santo, Deus nos chamou à responsabilidade de cultivar essa vida santa. Daí a palavra piedade, daí as chamadas disciplinas espirituais. Bom, alguma dessas disciplinas espirituais, que o irmão Alexandre falou e vocês devem conhecer, bom, nós temos em torno da palavra. Nós temos a leitura da palavra, nós temos o estudo da palavra, nós temos a meditação e prática da palavra. A disciplina espiritual da oração, a disciplina espiritual do jejum, a disciplina espiritual do evangelismo, a disciplina espiritual do silêncio. Então tem um livro da editora Batista Regular, chamado Disciplinas Espirituais, de Whitney, Donald Whitney, e nesse livro ele explica sobre essas disciplinas espirituais. Bom, eu não vou falar especificamente sobre essas disciplinas espirituais, mas eu quero, através da segunda carta de Pedro, mostrar como a busca por esses chamados exercícios, essa vida cultivada, ela é exigida de mim e de você. Então, eu quero retornar àquela ideia de que a salvação nos é dada exclusiva e gratuitamente por Deus, mas a vida santa, apesar de ser algo que o Espírito Santo promove em nossas vidas, essa vida santa tem que ser cultivada. E um dos nomes que nós poderíamos dar para esse cultivo da vida santa é justamente a piedade. E a palavra piedade, como eu mostrei ontem para vocês, a forma como Paulo a utiliza na língua do Novo Testamento, dá para nós a nossa palavra Eusébio, Lembra? Eusébio é o piedoso. Em Fortaleza temos o bairro chamado Piedade. Então, piedade, piedoso, o Eusébio, ou na língua do Novo Testamento, a Eusébia, Ela é o comportamento que se espera diante de uma divindade. Então não era uma prática apenas dos cristãos antigos e dos cristãos modernos, nós. Mas era uma prática, de certo modo, que acompanhava todo aquele que era dito como religioso no mundo antigo. Lógico que a piedade que funciona, a piedade que agrada a Deus é o viver santo na presença dele. Mas pare um pouco para pensar nisso, que em outras religiões é exigido dos seus fiéis um comportamento. E diante de Deus, nós que servimos ao Deus vivo, é também exigido de mim e de você esse comportamento. Daí vamos lá, a piedade não é algo que você pode optar por escolher ou não. Pelo contrário, a piedade é uma exigência da vida com Cristo. Se você é servo de Deus, então é exigido que você seja piedoso. Ok? Para pensar nisso. E a piedade, ela é algo que deve ser cultivado na minha e na sua vida. A palavra piedade, na língua do Novo Testamento, ela quase que exclusivamente, ou ela é de Paulo ou de Pedro.
Lucas usa um pouco essa palavra, mas Paulo e Pedro, eles são os campeões dentro do Novo Testamento para usar a palavra piedade. Eu quero então observar com vocês, já que ontem nós olhamos em 1 Pedro, o capítulo 4, onde Paulo explica, não é, citando 2 vezes a palavra piedade. Eu quero tomar agora pela manhã a palavra piedade, ou eusebeia, que é a palavra que Paulo usa, bom? Só que tomando agora pela manhã na segunda carta de Pedro, bom? Então, 3 dessas ocorrências aparecem no capítulo 1 e a outra ocorrência aparece no capítulo de número 3. Então vamos lá. É Paulo e Pedro que mais usam essas palavras. Paulo é quem mais usa. Pedro vem em segundo lugar. Lucas usa um pouco. E de acordo com a forma como esses servos de Deus usaram a palavra piedade ou a palavra eusebeia e o que ela significou para os leitores desses homens, é isso que eu gostaria de estar falando para vocês. Bom, então especificamente eu não vou falar sobre uma disciplina espiritual, mas vou falar sobre o conjunto delas à luz das Escrituras. Lógico que nas aplicações eu vou fazer uso, bom, de alguma dessas chamadas disciplinas espirituais de modo específico. Vamos lá então às 4 referências, em seguida nós oraremos. 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, eusebeia, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vamos para o versículo de número 6. Diz assim: com o conhecimento, nós deveríamos aí associar, está implícito o verbo associar, que está no versículo 5. Com conhecimento, associai o domínio próprio. Com o domínio próprio, associai a perseverança. Com a perseverança, associai a piedade. Bom, então essa vírgulazinha que está aí, depois de conhecimento, domínio próprio e perseverança, ela está marcando, tá bom, a repetição do verbo associai, que está no versículo 5. Então, versículo de número 7. Com a piedade, bom, associai a fraternidade. Com a fraternidade, associai o amor. Então, para evitar, na tradução em português, o verbo associar é colocado só a vírgula aí, para dizer que ele está repetido. Vamos para a última referência de piedade, 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 11. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então, as 4 referências com as quais nós trabalharemos. Vamos orar, pedindo que Deus agora nos ajude a refletir na sua santa palavra. Muito obrigado, Pai, por tua bondade e misericórdia nessa manhã. Que o Senhor, o autor das Sagradas Escrituras, nos abra a mente para entendermos a tua palavra e, ao entendermos, que sejamos sábios e também diligentes para colocá-la em prática. Muito obrigado, Pai. Em nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Então, Paulo é o campeão do uso da palavra piedade, ou eusebeia. Em segundo lugar vem Pedro, bom, como o que mais usa. E em último lugar temos Lucas, bom, na sua obra, Lucas Atos, usando a palavra piedade ou a palavra eusebeia. Então, algumas verdades que você tem que relembrar, eu falei há pouco tempo atrás, mas eu vou relembrá-los agora, para que você mergulhe no texto com essas ideias já na sua mente. Vamos lá. A piedade não é opcional. Eu e você temos que tê-la. A piedade, embora seja uma obra que o Espírito Santo produz em nossa vida, ela também é uma responsabilidade a qual o Espírito Santo nos chama. A salvação é uma obra monegística. O que é isso? Mono, de monossílaba, lembra? Pois é, mono, único, e egístico, trabalho. Então, a salvação é uma obra monegística. É apenas Deus que realizou, pagando na cruz pelo nosso pecado.
Já a santificação, de certo modo, nós poderíamos dizer que é uma parceria. Mas é uma parceria onde quem entra com tudo é Deus. É Deus que produz na minha e na sua vida a santidade. Ela não pode ser produzida por elementos humanos. Porque a santidade é refletir a glória de Deus na sua vida. Então, se Deus não refletir em nossas vidas, eu posso jejuar, eu posso ser o leitor mais ávido, voraz, né? Mais sedento da palavra. Mas se Deus não trabalhar na minha vida, isso não vai ser realizado de forma real e plena. Então, a santidade, como a salvação, ela é uma obra de Deus. Mas na santidade, Deus nos chama a responsabilidade de cultivar. Cultivar a santidade através da devoção, cultivar a santidade através da piedade. Então lembra, ela não é opcional, ela é uma obra de Deus, mas de algum modo Deus nos chama a parceria, e eu prefiro usar no lugar da palavra parceria, a responsabilidade de sermos piedosos. E a piedade é algo a ser cultivado. Você não pode hoje ser piedoso e amanhã esquecer de praticar piedade. Você não pode ter uma parte da sua vida, olha, aqui eu fui mais piedoso, ali eu não fui piedoso. Bom, é algo a ser cultivado em nossas vidas. A ideia de cultivo, né, tomada lá da agricultura, ela traz para nós a ideia de que existe um momento em que você vai precisar regar uma planta, existe um momento em que você vai precisar arrancar as ervas daninhas, existe um período em que as plantas elas têm as folhas e caem, parece que está morta, mas ela está se renovando, né, para que no próximo período ou estação aquela planta venha a produzir fruto. Então, a piedade, como a agricultura, precisa ser cultivado. Lembra disso. Dentro da segunda carta de Pedro, Pedro repetiu 4 vezes a palavra piedade e eusebeia. Mas antes de mergulhar agora na explicação desses 4 textos, deixe-me lembrar um pouco o que é a segunda carta de Pedro. Bom, a segunda carta de Pedro é o seu esforço, sabendo que sua morte estava próxima. A segunda carta de Pedro é o seu esforço final para que após a sua morte, aquilo que é bíblico, aquilo que é santo, aquilo que é palavra de Deus, não fosse perdida, e assim Pedro vai deixar suas memórias ou suas palavras para nós. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo de número 13 a 15, Pedro deixa isso bem claro. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, é uma figura para o corpo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Deixar o meu tabernáculo é uma forma de dizer que ele sabe que vai morrer. E ele diz, como efetivamente o Senhor Jesus Cristo me revelou. Provavelmente ele está se referindo ao que acontece no final do Evangelho de João. Pedro, segue-me. Né? Então, ele vai seguir ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus diz que ele um dia chegaria ao ponto de que ele seria levado contra a sua vontade, não teria forças para lutar contra aquilo. Então, provavelmente Pedro está se referindo ao episódio lá junto ao mar Tiberíades, né, que é o mar da Galileia, bom, no qual o Evangelho de João, capítulo 21, nos fala. Versículo 15. Mas, ele sabe que vai morrer. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Então a segunda carta de Pedro tem que ser lida com esse pensamento. É o esforço último de um homem de Deus que sabe que vai morrer e sabe que ainda é necessário fazer algo até o dia da sua partida. Então, curiosamente, sabendo que vai morrer, Pedro não se desespera. Pedro, ele toma como última tarefa trabalhar e deixar registrado aquilo que é necessário para as futuras gerações de cristãos após a sua morte. Junto com a primeira carta que ele escreve, a segunda carta de Pedro, ela tem um tom que nos fala muito sobre perseguição, sofrimento e o retorno de Cristo. Bom, são coisas bem conhecidas de nós hoje. Então, perseguição, sofrer por pertencer a Cristo,
por se identificar com Cristo e o retorno do Senhor Jesus. Então, o último esforço de um homem que tem uma comunidade, tem um grupo para o qual ele escreve, que aquele grupo está sendo perseguido ou já, está às portas a perseguição àquele povo. Um homem que sabe que o cristão nesse mundo irá sofrer. E para não sofrer de forma desnecessária, para não sofrer de uma maneira que, venha a desonrar a Deus, Pedro diz e orienta o que deve ser feito. E um homem que sabe que vai morrer, mas aqueles que vão permanecer neste tabernáculo devem continuar aguardando a volta do Senhor Jesus. Então, coloca isso na mente, é com esse cuidado que Pedro, ele escreve a sua segunda carta, tá bom? É com esse intuito. A primeira carta de Pedro, Pedro citou, e Silvano, em 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 12, Silvano escreveu. A segunda carta é Pedro que está escrevendo com a própria mão. Em português não dá para ver, não é? Está tudo no português culto, bonitinho, então tem o mesmo estilo de frase, tem o mesmo estilo, de palavras da primeira carta e da segunda carta. Mas se vocês puderem, e eu incentivo vocês a aprenderem a ler em grego, se vocês puderem ler, vocês vão perceber que tem um sotaque de Pedro na segunda carta, certo? Tem um sotaque. É mais ou menos como vocês sabem, aqui no Ceará, nós temos pelo menos 2 sotaques. É mais ou menos ali na divisa entre Quixadá e Quixeramobim que você vê os sotaques de Fortaleza sumindo e começa o sotaque do interior. É onde o macho começa a parar, é onde o bom dia começa a ser menos ouvido, e você de Quixadá ou Quixeramobim para frente, você vai ouvir muito bom dia. E as palavras como macho ou má, como a gente usa aqui na capital, o pessoal não usa muito, né? Pois é nesse sentido de palavras, de sotaque. Então, a primeira carta, Pedro citou, ditou e Silvano escreveu. A segunda carta é Pedro escrevendo com a própria mão, como nós acreditamos. Então, é muito interessante. O último ato de um homem que, na sua simplicidade, ele está registrando, guiado por Deus, de maneira inerrante. É isso que nós chamamos de inspiração bíblica. É o registro da palavra de Deus sem erros. Então, Pedro está com esse cuidado de própria mão, escrevendo essa carta para nós. Então, o desafio de um homem preocupado com as gerações que se seguiriam, quando elas estivessem diante de sofrimento, perseguição, e que elas nunca esquecessem que o seu Senhor está voltando. Isso é a segunda carta de Pedro. Então, sabendo desse contexto, vamos para o capítulo de número 1 de Pedro, versículo de número 3, reler e examinar com um pouco mais de profundidade o uso da palavra piedade ou eusebeia que Pedro faz na sua segunda carta. Então vamos lá, versículo de número 3, vamos reler. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Tá bom? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, Pedro está se referindo, a algo que já foi dado aos cristãos. Lembra que eu falei para vocês que a santidade ou a santificação, a piedade é uma obra de Deus, é uma obra do Espírito Santo? É por isso que ele usa essas palavrinhas. Pelo seu divino poder nos têm sido dadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pedro então está dizendo que você, para cultivar a piedade, você não vai depender dos seus próprios esforços. Antes de tudo, você vai contar com algo que Deus já fez por nós. Enviou seu Filho ao mundo
Seu Filho viveu sem pecados, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para nossa salvação, nos enviou o Espírito Santo e nós hoje pertencemos a Cristo por causa de tudo que Deus fez por nós. Então Pedro está dizendo que para eu e você cultivarmos a piedade, devemos lembrar que não são nossos esforços que vão produzir devoção, santidade nas nossas vidas. Piedade, antes de tudo, é uma obra que Deus realiza em nossas vidas. Lembra disso. Piedade é algo que Deus realiza em nossas vidas. Então, quando nós falamos sobre as disciplinas espirituais, eu vou mencionar normalmente mais as comuns, que são leitura da Bíblia, nós temos estudo da palavra, temos a memorização da palavra, temos a meditação da palavra, temos a prática da palavra. É a disciplina bíblica ou a disciplina espiritual mais básica de todos nós. Na verdade, nós deveríamos ser chamados não de homo sapiens, mas nós deveríamos ser chamados de homo libros. Nós somos homens e mulheres de um livro. Qual é o nosso livro? É a Bíblia. Isso não significa que você não vai ler outros livros. Leia Machado de Assis, leia poesia, leia Fernando Pessoa, leia Adélia Prado. Mas o livro principal nosso, qual deve ser? Deve ser a palavra de Deus. Então, a disciplina mais básica é a leitura da palavra de Deus. E sabe quando você às vezes está ali lendo as Escrituras, aí você começa Gênesis, maravilha, história. Só que quando você chega no capítulo 5, aí lá vai lista de genealogias. Você está todo empolgado, passou de Gênesis, aí quando você chega no capítulo 20 de Êxodo, aí você começa a ver uma lista de leis. Aí você já começa a ficar cansado. Quando você entra em Levítico, você parece que já está sedento. Aí você olha para Levítico e diz assim: meu Deus, como é que eu vou sobreviver a esse livro que só fala de sangue? Com todo esforço você consegue passar por Levítico. De repente você vai encontrar-se em Números. Aí você vai começar a ver uma série de registros sobre o acampamento de Israel durante os 40 anos lá no deserto. Sobreviveu a Números? Ótimo. Aí você chega lá em Deuteronômio. Deuteronômio são as pregações, os discursos de Moisés. Que maravilha, né? Que maravilha. Aí você passa pelos livros históricos, de Josué até o final de 2 Reis. Quando você chega em Crônicas, aí você olha, meu Deus, 11 capítulos de genealogia. Aí você diz: agora é que eu desisto. Você venceu as genealogias de Crônicas? Ótimo. Aí você passa pelo restante dos livros históricos. Você chega finalmente a Salmos. É bom ler Salmos, né? Nosso livro talvez predileto fora os Evangelhos. Você passou pelos Salmos? Pois é. Aí você consegue chegar e sobrevive a Eclesiastes. Depois você chega a Isaías. É bom ler Isaías, né? Temos aqueles versículos maravilhosos acerca do nascimento de Jesus. Você passa por Isaías, chega em Jeremias. Aí você passou por Jeremias chorando, ele é o profeta chorão, né? De repente você chega em Ezequiel e diz: Senhor, agora não dá. Eu não consigo entender essas visões estranhas. Aí você que quase parou nas genealogias, você agora desiste em Ezequiel. Irmãos, devemos ler as Escrituras, ainda que de início a gente não entenda. Lembra disso. É o seu alimento espiritual. E o fato de você não entender não significa que ali não é palavra de Deus. A disciplina espiritual da leitura ou da palavra de Deus, ela é a mais básica de todas, porque é através dela que Deus vai realizar boa parte das outras disciplinas espirituais. Então eu quero frisar bastante a questão da leitura das Escrituras, apesar de você não entender de início. Persevere, continue lendo a Bíblia. De início você não entendeu? Mas lembra, foi dado para você tudo o que é necessário para que você venha cultivar a piedade. Não foi isso que nós lemos aqui? Nos foram dados pelo seu poder divino todas as coisas
que nos conduzem à piedade. E a leitura da Bíblia é a parte mais básica, junto com a oração, das chamadas disciplinas espirituais. Deus deu tudo para você entender. Antes de tudo, Ele deu o autor, o Espírito Santo está em você. Embora a Bíblia seja um livro humano, ela também é um livro espiritual. Então você tem o Espírito Santo em sua vida, que vai lhe ajudar a ler as Escrituras. Outra coisa que Deus deu, e às vezes a gente não percebe: Deus nos deu pastores e mestres na igreja. Em Efésios capítulo de número 4, versículo de número 11, nos diz lá que Ele mesmo concedeu, uma outra forma da palavra doar. Ele mesmo doou para a igreja aquilo que é necessário para o seu crescimento. Aí lá ele diz: profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Então, Deus te deu a palavra, Deus te deu o Espírito Santo e Deus te deu pastores e mestres para te explicar a palavra dele. Lembra disso. A mais básica de todas as disciplinas espirituais é a leitura da Bíblia. E a leitura bíblica, ainda que você não entenda de início, persevere. Persevere. Para as irmãs que estavam no congresso da SAF, eu me impus um desafio. Numa das mensagens lá da SAF, as irmãs estavam aqui, devem lembrar, eu preguei a genealogia de Jesus no capítulo 1 de Mateus. Eu amo pregar em genealogias. Bom, então é magnífico, né? E lembra, mesmo que você não entenda as passagens mais difíceis, e às vezes algumas delas são as genealogias, outras vezes são livros profundos, cheios de figuras, como o livro do profeta Ezequiel. Mesmo que você não entenda de início, persevere na sua leitura. Deus te deu a palavra, o Espírito Santo, Deus te deu pastores e mestres para você seguir e ler e obedecer e conhecer a Deus através da palavra. Ele nos deu tudo que é necessário para a prática da piedade. Lembra, ela é uma ação de Deus. Ainda que a piedade seja uma ação sobrenatural, lembra que Deus nos chama à responsabilidade de cultivar a piedade? Pois é justamente isso que nós vemos agora, a começar pelo versículo de número 5. Vamos lá, por gentileza. Versículo 5, aí nós vamos entrar até o versículo de número 7. Por isso mesmo, para nos livrar da paixão do mundo, da corrupção das paixões que há no mundo, Deus nos deu todas as coisas necessárias para a nossa piedade. E Ele diz: por isso mesmo, vós, reunindo toda a diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Está vendo essa vírgula depois da palavra virtude? Pois é, ela no português em que a Bíblia está escrita, ela significa que aí o verbo associai, ele fica implícito. Então quando ele diz com a virtude o conhecimento, com a virtude o quê? Com a virtude associai o conhecimento. Com o conhecimento, está vendo aí no versículo 6 a vírgula? Pois é, essa vírgula aí está sendo usada para evitar a repetição do verbo associai. Então ele diz: com o conhecimento, associai o domínio próprio. Com o domínio próprio, está vendo essa vírgula? Por que essa vírgula está aí? Para evitar a repetição do verbo associai. Então diz: com o domínio próprio, associai o quê? A perseverança. Com a perseverança, a vírgulazinha, associai a piedade. Com a piedade, associai a fraternidade. E com a fraternidade, para que está essa vírgulazinha depois de fraternidade? Para evitar a repetição da palavra associai. Então, ainda que não esteja explícito, declarado na nossa frente, você percebeu aí que o verbo associai, ele está repetido quantas vezes? Vamos contar? Primeira vez no versículo 5, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, aí tem a primeira vírgula, associai o conhecimento.
Versículo 6, com conhecimento, olha a vírgulazinha, associai o domínio próprio. Com o domínio próprio, está vindo a vírgulazinha? Associai a perseverança. Já são 5 vezes. Uma vez foi explícita, está declarada, está na nossa frente, a palavra associai, e outras 3 vezes está implícita, escondida no texto. Vamos seguir? Ok? Então, depois com conhecimento, associai o domínio próprio, 4, bom, ou 5, com a primeira vez. Com o domínio próprio, associai a perseverança. Com a perseverança, associai a piedade. Com a piedade, associai a fraternidade. E com a fraternidade, associai o amor. Você está vendo aí que diretamente tem uma vez a palavra associai, mas 7 vezes tem a palavra associai de maneira implícita. 8 vezes Deus está dando para nós uma ordem: associai. Pegue o que você já tem, cultive e consiga mais. Pegue o que você já tem e cultive mais. Aqui dá até para a gente lembrar um pouco sobre a parábola dos talentos. Lembra que o seu senhor pegou a sua riqueza, os talentos, uma medida de dinheiro, ou de riqueza, e chegou e distribuiu para os seus servos a medida certa, que ele sabia que cada um era capaz de administrar. 5 para um, 2 para outro e 1 para um último. Ele distribuiu conforme a capacidade de cada um, e cada um deles deveria cultivar, cuidar, fazer render aquilo que o seu Senhor havia lhe dado. Pois é, lembra? Ele nos deu pelo seu divino poder todas as coisas necessárias para cultivar a piedade, para que nós sejamos libertos e vençamos as profanas paixões ou mundanas paixões dessa vida. Pois é, ele já te deu algo. A piedade começa com Deus. E agora ele diz: você tem responsabilidade de cultivar aquilo que eu dei. E 8 vezes ele chama a atenção dessa responsabilidade. Uma vez usando a palavra associai, que está declarada no versículo 5, e outras vezes, 7 vezes, ele usa a palavra associai implícita. Associai é um mandamento. É como se ele estivesse dizendo: eu já comecei e dei para vocês tudo o que vocês precisam para serem piedosos. Agora, cultivem a piedade. Cultivem o que eu dei para vocês, para que vocês cresçam, para que nunca falte nada em mim e em você. Lembram de uma frase que eu citei ontem? Alguns, às vezes, querendo se sair da responsabilidade de pertencer a uma igreja cristã, uma igreja conservadora, fugir da liberdade, ou melhor, do prazer, não é? De ler as escrituras. Não, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Eu não tenho tempo de orar. Eu não tenho tempo de cultivar as disciplinas espirituais, não é? Você acaba se tornando, muitas vezes, não é tanto culpa do seu dia a dia, é pelo seu e o meu comodismo. Nós, às vezes, nos tornamos crentes domingueiros, no pior que essa palavra possa significar. Não é apenas que não vem no culto de oração, é porque não se envolve com outras coisas da igreja. E a expectativa é que pelo menos traga a Bíblia no domingo, para você pelo menos abrir e ler a Bíblia na igreja. Porque normalmente quem é crente domingueiro, nem a Bíblia está lendo em casa. Então assim, é pegar a palavra domingueiro realmente no pior dos seus sentidos. Lógico que aqui, estão de certo modo justificados diante do Senhor aqueles que têm escala de trabalho e ainda não conseguiram colocar a escala de uma maneira que esteja sempre aos domingos na casa do Senhor. Lógico que aqui diante do Senhor estão justificados aqueles que estão com um filho doente, ou uma outra questão, que não dá para a gente controlar. Mas vem cá, faltar a EBD porque todo domingo vem visita em casa, aprenda a dizer: não me visite domingo de manhã. E outras questões que podem acontecer, tá bom? Então vamos lá. Domingueiro, no pior que essa palavra possa significar, se concentrou apenas em fazer naquele instante, naquele dia, tendo a oportunidade de fazer melhor, ele só vem daquela maneira e às vezes ainda usa a explicação: não, para mim basta entrar no céu. Dá uma olhadinha no versículo de número 8.
Por que que Deus, antes de tudo, nos doou todas as coisas necessárias para a piedade? Por que que em seguida Deus nos chama a responsabilidade de cultivar a piedade? Aí ele vai dizer no versículo 8: porque todas estas coisas, e nessa lista está a piedade, todas estas coisas, da fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Todas estas coisas existindo em vós e aumentando. Lembra? Não é para você passar o resto da sua vida sendo o mesmo crente que você foi há 10 anos atrás. Você tem que crescer. Você tem que dia após dia melhorar. Porque o objetivo pelo qual Deus nos salvou, sua glória, o seu prazer, né, ou o beneplácito que Paulo usa em Efésios, do seu poder, uma outra razão porque Deus te salvou e me salvou, é porque Ele quer que eu e você sejamos parecidos com Jesus. Lá em Efésios capítulo 4, Ele concedeu à igreja pessoas capacitadas para servir com um objetivo: até que todos nós cheguemos à estatura da varonidade, do homem perfeito. E quem é esse perfeito? O Filho de Deus. Então para de usar aquela desculpa: ah, eu não sou nem Jesus para perdoar todo mundo. Não é, mas deveria ser como Jesus. Ah, eu não sou nem Jesus para fazer isso, aquilo, outro. Pois é, você não é, mas deveria ser, porque eu e você fomos criados, fomos salvos para sermos parecidos com Jesus. E é o cultivo da piedade, cultivando algo que já nos foi dado, assumindo a responsabilidade de associar. Lembra daqui? As 8 vezes do verbo associar, uma declarada e 7 implícitas, escondidazinhas no texto pela vírgula. Pois é, Deus deu para mim e para você tudo o que é necessário para nós crescermos espiritualmente, para nós aumentarmos isso aqui. Porque, irmãos, se nós não cultivarmos a piedade e todas as demais virtudes aqui, Pedro diz: se você cultivar e aumentar, isso vai evitar com que eu e você não sejamos inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Conhecimento aqui, a revelação, o Evangelho. Deus nos deu o Evangelho, a revelação de Cristo na palavra dele, para que eu e você nem sejamos inativos, nem sejamos infrutuosos. Ou seja, Deus te deu todas as coisas necessárias para você ser piedoso. Ele lhe chama a responsabilidade para ser piedoso, e ele diz: quanto mais você praticar a piedade e outras virtudes aqui, mais você vai aumentar essas virtudes em sua vida, e você vai ser, o texto diz, o contrário de inativo, ativo. O contrário de infrutuoso, frutuoso. C.S. Lewis, o grande autor, de Crônicas de Nárnia, disse: aqueles que mais trabalham nessa vida para Cristo são aqueles que mais olham para a eternidade. Aqueles que mais trabalham nessa vida para Cristo são aqueles que mais olham para a eternidade. Então não tem espaço para aquela desculpazinha: não, basta eu chegar no céu, pastor. Para mim está suficiente. Se eu chegar no céu, não, Deus não te chamou para chegar ao céu. Não nesse sentido que você está usando como desculpa. Ele te chamou para parecer com Jesus. Ele te chamou para você ser ativo. Ele lhe chamou para você ser frutuoso no pleno conhecimento de Cristo, ou na revelação de Cristo, ou na confissão de que Cristo é o seu Salvador e o seu Senhor. Piedade não é opcional. Piedade é uma obra que Deus começou em nós, mas a busca pela piedade também é responsabilidade para eu e você cultivarmos. E a mais básica das formas de buscar a piedade é a leitura, memorização, o estudo, a meditação e a prática da palavra de Deus. É a forma mais básica disso, tá bom? Então, pegando agora as duas ocorrências da palavra piedade,
Lembra, a piedade ela vai surgir associado com a perseverança. Eu mencionei ontem que isso não vai ser feito da noite para o dia. Isso vai exigir de você compromisso. Por isso ele coloca no finalzinho do versículo 6, Pedro: com a perseverança que deve existir em vocês, associem a piedade. Então, a piedade, a busca de viver de maneira que agrade a Deus em todas as coisas, através da leitura da palavra, através da oração, através do jejum. Formas básicas, as mais comuns das chamadas disciplinas espirituais. Elas só virão às nossas vidas da maneira que agrada a Deus, se nós formos perseverantes. E se você for perseverante, você vai desenvolver a piedade. E desenvolvendo a piedade, o que é que vai acontecer aí? A fraternidade. Versículo de número 7. Eu quero chamar aí a atenção, porque é interessante que ele usa a palavra amor em dois momentos, tá bom? A nossa palavra fraternidade aí, na língua de Pedro, né, do Novo Testamento, é a palavra Filadélfia. Você lembra do nome dessa igreja? Lá em Apocalipse, pois é, a palavra Filadélfia é a palavra fraternidade, que eu e você vemos na tradução em português, tá bom? Então, Filadélfia, amor ao irmão ou à fraternidade. Você tem dificuldade de amar os seus irmãos? Você tem se esforçado por amar os seus irmãos? Pastor, não tenho conseguido. Reveja se você está sendo perseverante para cultivar a piedade. Porque se você estiver cultivando a piedade, o próximo passo que o Espírito Santo, através de Pedro, deu para mim e para você, para nós crescermos espiritualmente, o que é que vem junto com a piedade? A fraternidade, o amor aos irmãos. Depois que a gente desenvolve a fraternidade, é interessante que ele usa a palavra agora, amor. É a maneira mais ampla, né, de falar de amor. Aqui é a palavra ágape, né, que a gente chama em português, mas na língua de Pedro é agape. Então, interessante. O agape, ou o amor, ou o ágape aqui, que é mais amplo, está associado não apenas o amor ao próximo, mas está associado a Deus. Lembra lá de Deuteronômio capítulo 6? Devemos amar ao Senhor com toda a nossa alma, primeiramente com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. Guarda isso daí, tá bom? Então, esse é o sentido da palavra amor mais amplo, o amor a Deus. Agora, interessante que o amor de Deus será plenamente cultivado na minha e na sua vida, se antes nós tivermos aí, pela ordem que está no texto aqui, sido exercitados e termos desenvolvido e termos aumentado o amor pelos irmãos. Isso aqui não é estranho na Bíblia, porque é o próprio João, na sua primeira carta, que diz: como é, e também Tiago nos ajuda nesse pensamento. Vou juntar e sintetizar aqui Tiago e João. Como é que você diz que ama a Deus, que nunca viu, se você não ama o seu irmão que está do seu lado? Então, uma das provas de mostrar que você ama a Deus, a quem você nunca viu, é amar o seu próximo, o seu irmão que está do seu lado. E curiosamente aqui, o nosso amor a Deus vai crescer quando nós associarmos esse amor a Deus com o amor pelos irmãos. Não é opcional, você tem que ter. A perseverança leva à piedade. A piedade leva ao amor fraterno. E a prática do amor fraterno leva a quê? Leva a refletir melhor em nossas vidas o amor a Deus. E só para abrir um parênteses aqui. Lembra quando eu falei da dificuldade que às vezes a gente tem, né, de ler livros como Levítico? Eu amo Levítico. É difícil, mas eu amo Levítico. Bom, e Levítico, digamos assim, é muito mais do que sangue e gordura de animal sendo queimado e derramado. Tá bom? Na verdade, se você parar um pouco para entender o significado do sangue dos animais derramados ali, você verá que Levítico é um dos livros mais lindos da Bíblia. Mas, sem esforçar tanto nessa busca, você sabe o que é que está escrito em Levítico, capítulo de número 19, versículo de número 18? Eu vou ler o versículo, mas eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Levítico, capítulo de número 19,
versículo de número 18. Nos livros, de certo modo, mais difíceis da Bíblia, nós temos tantas pedras preciosas, ensinos de Deus ali, e às vezes nós só olhamos para a dificuldade daquele livro, nós não percebemos que a grandeza e a bondade de Deus estão também naqueles livros ditos, chamados difíceis. Levítico 19, 18. O primeiro de todos os mandamentos está lá em Deuteronômio capítulo 6, capítulo 4, versículo de número 6. Capítulo 6, versículo 4, 5 e 6, na verdade. E onde está o segundo maior mandamento? Escondido, de certo modo, dentro do livro que a gente diz, não, esse livro eu não vou ler. Levítico 18, 19. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. O segundo maior mandamento é tirado de onde? Do esquecido e mal compreendido livro de Levítico. Então, de certo modo, fraternidade. Levítico está ensinando para mim e para você o que é fraternidade. Amar o próximo. Não se vingar, mas amar ao próximo. E ele deixa lá um lembrete. Por que é que eu não devo me vingar? Por que é que eu devo amar o próximo? Porque Deus é Deus. Aí nos lembramos de que o amor cristão, lógico que eu acredito que há aquela parte da emoção, você tem que sentir, não é? Mas o amor cristão também é atitude, é posicionamento, é querer. Então não existe o espaço de você ser piedoso e separado do amor ao seu irmão, à fraternidade. Se você tem a piedade, o viver que agrada a Deus, fluirá da sua vida o amor ao seu próximo. E você fará isso primeiramente porque você ama a Deus e você lembra quem é Deus. E em seguida você amará porque é uma atitude que você deve tomar. E dado aí todo o cuidado, a direção do Espírito Santo, o que é que vai acontecer? Eu e você amaremos mesmo que as pessoas sejam difíceis. Vamos para a última referência à piedade em 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 11. Vamos ler, por gentileza, o versículo de número 8 até o 13. A gente vai entender melhor onde a piedade foi colocada aqui. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao pleno ou ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. A palavra piedade aqui, pelo contexto, é esperada, ou ela é aguardada, na vida daqueles que sabem que o seu Senhor vai voltar. Interessante. Capítulo número 18 de Lucas, no final da parábola do juiz iníquo, o Senhor deixa uma pergunta no ar. Quando o Filho do Homem vier à terra, ele achará fé? Interessante essa pergunta ser feita no final de uma parábola sobre a oração. E a gente pode estender aquela pergunta de Cristo à luz de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 até o 13. Quando Cristo vier à terra, ele achará piedade no seu povo? O viver que agrada a Deus, ele encontrará no seu povo? Por que eu digo isso?
porque o contexto aqui é do retorno do Senhor Jesus. E o texto nos diz que espera-se, que é aguardado na vida daqueles que sabem que o seu Senhor está vindo. Essas pessoas devem ter em suas vidas a piedade. Aí isso nos lembra uma das questões básicas que eu lancei quando eu comecei esse estudo. Lembram que a piedade não é opcional. Não há o espaço na minha e na sua vida para aquele tipo de comentário. Para mim basta chegar no céu. Eu não quero galardões. Não. Deus não quer que você pense dessa forma. Deus quer que você chegue no céu tendo uma vida piedosa. Que você, ao encontrar-se com Cristo, quando Ele voltar, o que Ele aguarda ver na minha e na sua vida é a piedade. Então, piedade é uma característica daqueles que aguardam a vida de Cristo. Piedade é uma característica daqueles que sabem que o seu Senhor vai voltar. O Senhor espera encontrar na minha e na sua vida a piedade. O viver que agrada a Deus. A prática das disciplinas espirituais. Entre elas, qual é a mais básica? A Bíblia, na leitura, no estudo, na meditação, na prática, na memorização. Tem a leitura da Bíblia, oração. Tem a leitura da Bíblia e oração, o jejum. Então, há outras disciplinas que devem ser cultivadas por nós. Mas é curioso que a porta de entrada do viver piedoso, manifestado no exercício das disciplinas espirituais, começa com a Bíblia. Ninguém tem nem desculpa para dizer, não tem como eu ser piedoso porque eu não tenho Bíblia. Eu não tenho tempo de ser piedoso porque eu não tenho tempo de estudar as Escrituras. Eu não tenho tempo de ser piedoso porque eu não sei estudar a Bíblia. E quando eu chego nas passagens difíceis, pastor, quando eu chego em Crônicas, eu penso que é uma lista de nome para bebês, né? E eu não sou nem casado, eu sou solteiro. Irmãos, os textos mais difíceis, esforce-se em ler. Levítico é tão belo como João 3,16. Ezequiel, o profeta Ezequiel, edifica a minha e a sua vida tão bem como o Salmo 23 também edificam. Toda a Escritura, inclusive os livros difíceis para nós, são dados para o nosso crescimento espiritual. Então lembra? Pedro diz que, antes de tudo, a piedade é uma obra de Deus. Foram dadas todas as coisas que para nós são necessárias para o nosso crescimento espiritual. A piedade não é uma opção. Você tem que ser piedoso. Você tem que procurar a prática da piedade através das disciplinas espirituais. Então renove, por exemplo, hoje o seu compromisso de ler as Escrituras anualmente, semanalmente, diariamente. Esforce-se, tá bom? Procure, junto com a leitura da palavra, desenvolver uma vida de oração. Essas duas disciplinas, associadas a ela, virá o jejum, o evangelismo, a adoração, o silêncio e a solidão, e várias outras disciplinas que são necessárias. Mas as mais básicas, se nós não estamos cuidando nem das mais básicas, leitura, oração e jejum, dificilmente nós vamos estar praticando as demais disciplinas da maneira que agrada a Deus. Então lembra, disciplinas espirituais ou a prática da piedade não é opcional. É exigido de mim e de você. Embora a piedade seja algo que Deus está pela sua misericórdia realizando na minha e na sua vida, Ele nos chamou à responsabilidade de praticarmos a piedade. E, por fim, piedade é o que Jesus espera encontrar na minha e na sua vida quando Ele voltar. Leia a Bíblia, Jesus está voltando. Estude a Bíblia, Jesus está voltando. Pratique mais a oração, Jesus está voltando. A piedade é algo que o Senhor Jesus espera encontrar na minha e na sua vida, quando assim Ele retornar a essa terra. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por Tua bondade e misericórdia. Obrigado pela segunda carta que Pedro, Teu servo, tem escrito como último esforço antes da sua partida nesse mundo,
o Senhor usou o teu servo para escrever essa carta maravilhosa, nos desafiando a sermos piedosos. Obrigado, Pai, pela vida de cada um dos teus servos que estão aqui, e ajuda-nos, Senhor, a praticarmos a piedade através das disciplinas espirituais, principalmente, Senhor, das mais básicas, para que a partir delas venhamos a desenvolver outras disciplinas. Nos ajuda, Senhor, no viver piedoso, no viver que te agrada. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.